Existe um momento da noite em que o corpo desacelera, mas algo muito maior começa a se mover dentro de você. Talvez você esteja chegando aqui carregando pensamentos antigos, tensões acumuladas, lembranças que pesam mais do que deveriam, ou até mesmo preocupações com dinheiro, com segurança, com o futuro. E ainda assim, mesmo com tudo isso, você sentiu um chamado silencioso para parar, respirar e permitir que esta noite seja diferente. Esta não é apenas mais uma noite. É uma noite criada para soltar antigos bloqueios, para descansar em segurança e para permitir que forças invisíveis reorganizem aquilo que você não precisa mais carregar sozinho. Enquanto você ouve estas palavras, algo já começa a mudar de forma sutil. Não porque você precise fazer esforço, mas justamente porque agora você não precisa fazer nada além de permitir. Permitir que a mente diminua o ritmo, permitir que o corpo encontre repouso, permitir que a energia se reorganize naturalmente. Existe uma inteligência silenciosa agindo quando você descansa. Existe um movimento profundo que acontece quando você solta o controle. E é exatamente nesse espaço de entrega que antigos bloqueios começam a se dissolver. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida a se manter em alerta constante, a segurar, a resistir, a tentar prever tudo. Mas esta noite te convida a algo diferente. Te convida a atravessar um portal interno, onde não é preciso vigiar, não é preciso lutar, não é preciso carregar pesos antigos. Ao atravessar esse portal, você entra em um campo de segurança profunda, onde o descanso não é apenas físico, mas também emocional, energético e financeiro. Porque quando a mente relaxa, a energia flui. E quando a energia flui, a prosperidade encontra espaço para se manifestar. Permita-se sentir que este momento é seguro. Seguro para soltar padrões antigos. Seguro para liberar crenças limitantes. Seguro para deixar ir pensamentos repetitivos sobre falta, escassez ou medo do amanhã. Mesmo que você não saiba exatamente como isso acontece, algo dentro de você sabe. Algo reconhece este espaço como um lugar de reorganização, de alinhamento e de cura silenciosa. Enquanto você se acomoda, talvez já deitado ou se preparando para fechar os olhos, perceba que não é necessário acompanhar cada palavra de forma consciente. Sua mente pode simplesmente ouvir, ou até se afastar um pouco. Sua atenção não precisa estar rígida, ela pode flutuar, porque mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A energia não precisa da sua vigilância, ela responde à sua permissão. Este é um convite suave para você também curtir este vídeo, deixar um comentário ou se inscrever no canal, não como uma obrigação, mas como um gesto simples de presença, como quem diz para si mesmo: eu escolho estar aqui, eu escolho cuidar de mim neste momento. Esse pequeno gesto cria uma vibração de compromisso interno com o descanso, com a transformação e com a abundância que começa a se reorganizar agora. À medida que a noite avança, você entra em um campo onde o tempo desacelera, onde o passado perde força sobre o presente, onde antigas memórias emocionais começam a se soltar sem esforço. Não é preciso reviver nada, não é preciso analisar nada. Basta permitir que o corpo solte o que já não serve. Muitas vezes, os bloqueios que carregamos não são conscientes. Eles estão guardados na musculatura,
na respiração, na forma como o corpo aprendeu a se proteger. E quando você cria um espaço de segurança, esses bloqueios não precisam ser enfrentados. Eles simplesmente se dissolvem. Existe uma vibração específica que se ativa quando você escolhe descansar com intenção. Uma vibração que comunica ao campo da vida que você está pronto para receber mais leveza, mais equilíbrio, mais estabilidade. Essa vibração conversa diretamente com a lei da atração, não através do esforço, mas através do alinhamento. Quando você descansa em segurança, você envia uma mensagem clara para o universo: eu confio. E a confiança é um dos portais mais poderosos para a manifestação. Talvez você perceba agora que sua respiração começa a se aprofundar sozinha. O corpo entende que não há ameaça. A mente começa a desacelerar seus ciclos. E nesse espaço, a energia do dinheiro, da prosperidade e da abundância começa a se reorganizar de forma natural. Porque a escassez não prospera em um corpo relaxado. O medo não se sustenta em uma mente que descansa. A abundância encontra terreno fértil quando você solta. Esta noite é um campo de realinhamento. Um campo onde antigos contratos internos com a luta começam a ser desfeitos. Onde você não precisa provar nada. Onde você não precisa antecipar nada. Onde você não precisa carregar responsabilidades que não são suas neste momento. Tudo o que precisa ser feito, será feito no tempo certo. Tudo o que precisa se mover, já está se movendo. Mesmo agora, enquanto você apenas escuta. Permita que a tela fique escura quando sentir que é o momento. A escuridão não é ausência, ela é proteção. Ela é acolhimento. Ela é o espaço onde o sistema nervoso encontra repouso profundo. Ao escurecer, você reduz estímulos externos e permite que o foco se volte para dentro, onde o verdadeiro trabalho acontece. E esse trabalho é silencioso, gentil e contínuo. Dentro desse espaço, antigos bloqueios relacionados à segurança, ao merecimento e ao fluxo financeiro começam a se soltar. Não porque você esteja forçando, mas porque o corpo entende que não precisa mais segurá-los. A vibração muda, a manifestação se reorganiza, a energia encontra novos caminhos. E tudo isso acontece de forma natural, como uma corrente suave que se ajusta ao seu ritmo. Você não precisa visualizar nada de forma intensa. Não precisa repetir afirmações de maneira rígida. Basta permitir que as palavras encontrem você no nível certo. Algumas tocarão a mente consciente. Outras tocarão diretamente o inconsciente. E outras ainda atuarão apenas como frequência, como um mantra silencioso que trabalha enquanto você descansa. Esta é uma noite de transição. Uma noite onde o que pesa começa a cair. Onde o que trava começa a se abrir. Onde o descanso deixa de ser apenas pausa e se torna um portal de reorganização profunda. E à medida que você permanece aqui, você começa a sentir que não está sozinho nesse processo. Há uma inteligência maior sustentando este momento. Há uma ordem se restabelecendo suavemente. Não há pressa, não há exigência, apenas presença, apenas permissão, apenas descanso em segurança. Agora que você já entrou nesse espaço de desaceleração, algo ainda mais profundo começa a acontecer sem que você precise perceber conscientemente. Existe uma camada interna da sua mente que responde diretamente à sensação de segurança. Quando essa camada reconhece que não há perigo,
ela começa a soltar padrões antigos de defesa, controle e tensão. Esses padrões muitas vezes foram criados para te proteger no passado, mas hoje eles apenas consomem energia, criam bloqueios e dificultam o fluxo natural da vida, inclusive na área do dinheiro, da prosperidade e da estabilidade emocional. Enquanto você permanece aqui, permita que seu corpo encontre uma posição confortável. Não importa se há pensamentos surgindo, eles não precisam ser combatidos. Eles podem passar como nuvens, sem exigir atenção. O simples fato de você estar ouvindo já é suficiente para que uma reorganização profunda esteja em andamento. A mente consciente pode vagar, mas o inconsciente está desperto, receptivo e colaborando com esse processo de liberação. Existe uma vibração específica que se ativa quando você descansa sem culpa. Muitas pessoas carregam a sensação de que só merecem descanso depois de resolver tudo, depois de garantir segurança financeira, depois de ter controle sobre o futuro. Mas essa lógica mantém o corpo em estado de alerta constante. Esta noite te convida a inverter esse movimento. Ao descansar primeiro, você permite que a clareza surja. Ao relaxar, você abre espaço para soluções. Ao soltar, você cria campo para a abundância. Imagine, mesmo sem visualizar com esforço, que há uma energia suave envolvendo todo o seu corpo. Essa energia não empurra, não exige, não cobra. Ela apenas sustenta. É como se você estivesse sendo segurado por algo maior, algo estável, algo confiável. Nesse campo, antigas memórias emocionais começam a perder força. Situações do passado que ainda ecoavam no corpo começam a se dissolver. Não porque você esteja revivendo, mas porque o sistema entende que já não é necessário manter essas marcas ativas. Muitos bloqueios financeiros não estão ligados apenas a números ou decisões práticas, mas a emoções guardadas, a experiências de insegurança, a histórias internas de medo de perder, de não ter, de não ser suficiente. Quando você cria um estado interno de segurança, essas histórias começam a perder energia. A vibração muda, o campo se reorganiza. A manifestação começa a responder a esse novo estado. Enquanto você respira, mesmo que de forma quase imperceptível, permita que cada expiração leve embora uma camada antiga de tensão. Não precisa nomear, não precisa identificar, basta permitir. A energia sabe o que fazer, a inteligência do corpo sabe o que soltar. E quanto menos você interfere, mais profundo esse processo se torna. Você pode sentir o corpo ficando mais pesado ou mais leve. Pode sentir um calor suave ou uma sensação de relaxamento profundo. Tudo isso é sinal de que o sistema nervoso está saindo do modo de alerta e entrando em modo de reparo. É nesse modo que a mente se reorganiza, que a criatividade se ativa, que novas possibilidades começam a se formar silenciosamente. Existe um portal invisível que se abre quando você escolhe confiar. Esse portal não é algo místico distante, mas um estado interno onde resistência e medo deixam de comandar suas decisões. Ao atravessar esse portal, você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência de calma, clareza e segurança. A lei da atração responde diretamente ao estado interno, não ao esforço externo. Talvez você perceba agora que pensamentos sobre dinheiro, futuro ou responsabilidades
surgem de forma mais distante, menos carregada. Eles não te puxam, eles apenas passam. Esse distanciamento é saudável. Ele cria espaço para que novas respostas apareçam mais tarde, de forma mais clara, mais organizada, mais alinhada com quem você está se tornando. Enquanto isso, mantras silenciosos começam a se formar naturalmente dentro de você. Não são frases que você precisa repetir, são frequências que se instalam. Frequências de confiança, de merecimento, de abertura. Essas frequências trabalham mesmo durante o sono. Elas se infiltram nos sonhos, reorganizam associações internas e ajustam a forma como você percebe a realidade ao acordar. Você não precisa se preocupar em dormir ou não dormir. Se o sono vier, ele será profundo e restaurador. Se você permanecer entre o sono e a vigília, o trabalho continua. Nada aqui depende do controle consciente. Tudo depende apenas da sua permissão. Neste campo de descanso seguro, a ideia de luta começa a se desfazer. A ideia de que você precisa se esforçar excessivamente para merecer prosperidade começa a perder força. A abundância não responde à exaustão, ela responde ao alinhamento. E o alinhamento nasce quando você solta. Sinta, mesmo que de forma sutil, que esta noite é um ponto de reorganização. Algo está sendo recalibrado, algo está sendo realinhado, e você não precisa entender como, basta permanecer. Se em algum momento a mente tentar retomar o controle, traga a atenção gentilmente de volta para a sensação de estar apoiado, sustentado, protegido. Essa sensação é real. Ela é o novo ponto de partida para um descanso verdadeiro e para uma nova relação com a energia da vida. Continue permitindo, continue soltando, continue descansando. À medida que você permanece nesse estado de escuta suave, o corpo começa a reconhecer algo essencial que talvez tenha sido esquecido ao longo do tempo. É seguro relaxar por completo. Essa sensação não surge de forma abrupta, ela se instala aos poucos como uma onda lenta que percorre cada parte de você. Os músculos que por tanto tempo aprenderam a ficar em alerta começam a soltar. A mente, acostumada a antecipar cenários, começa a diminuir o ritmo. E nesse espaço que se abre, antigos bloqueios encontram a oportunidade perfeita para se dissolverem sem resistência. Existe um tipo de cansaço que não é apenas físico. É o cansaço de sustentar histórias internas, de carregar preocupações repetidas, de tentar controlar o que ainda não aconteceu. Esse cansaço cria ruídos no campo energético, interfere na vibração e, muitas vezes, impede que a prosperidade flua com naturalidade. Esta noite foi criada para interromper esse ciclo. Não com força, mas com suavidade. Não com esforço, mas com permissão. Enquanto você continua ouvindo, algo importante começa a se ajustar na sua relação com o tempo. O futuro deixa de ser uma ameaça distante. O passado perde o poder de definir o agora. Existe apenas este momento, essa sensação de estar sendo sustentado por algo maior do que suas preocupações. Nesse campo, a energia começa a circular de maneira mais livre, abrindo espaço para que novas possibilidades se reorganizem silenciosamente ao seu redor. Imagine, mesmo sem criar imagens mentais definidas, que você está atravessando um portal interno. Esse portal não exige coragem, não exige decisão, não exige preparo. Ele se abre naturalmente
quando você relaxa o suficiente para deixar de resistir. Ao atravessá-lo, você entra em um campo onde antigos contratos emocionais começam a ser encerrados. Contratos com a escassez, com a pressa, com a necessidade constante de provar valor. Esse campo tem uma vibração específica, uma vibração de segurança profunda. E é exatamente essa vibração que permite que o inconsciente libere memórias emocionais armazenadas. Muitas dessas memórias estão ligadas à sensação de não ter o suficiente, de precisar se esforçar demais, de temer perder o que foi conquistado. Ao sentir-se seguro agora, o sistema entende que essas memórias não precisam mais ser mantidas ativas. A energia da manifestação responde diretamente a esse ajuste. Quando o corpo está em estado de alerta, a vibração emitida é de sobrevivência. Quando o corpo descansa, a vibração se torna criativa, e a criatividade é a base da abundância. É nesse estado que ideias surgem, oportunidades se alinham e soluções inesperadas encontram caminho até você, mesmo que isso aconteça de forma discreta e gradual. Talvez você perceba que sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, quase imperceptível. Esse é um sinal claro de que o sistema nervoso está entrando em um modo de restauração. Nesse modo, o cérebro reorganiza informações, dissolve tensões antigas e cria novas conexões internas. Essas novas conexões não são apenas mentais. Elas são energéticas. Elas alteram a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o merecimento e com a sensação de estabilidade. Enquanto isso, mantras silenciosos continuam se formando dentro de você. Não são palavras repetidas, mas estados internos que se instalam. Estados de confiança, estados de abertura, estados de receptividade. Esses estados atuam como chaves que destrancam portas internas antes inacessíveis. Portas que levam a uma nova relação com a prosperidade, baseada em fluidez e não em luta. Você pode perceber que pensamentos antigos tentam retornar, trazendo lembranças de preocupações, tarefas pendentes ou inseguranças. Não há problema nisso. Eles não precisam ser empurrados para fora. Basta observá-los perderem força à medida que você permanece nesse campo de descanso. Eles passam porque não encontram mais resistência nem alimento. Este é um espaço onde a lei da atração atua de forma mais pura, não como um mecanismo de controle, mas como um reflexo natural do seu estado interno. Ao descansar em segurança, você emite uma frequência que atrai experiências compatíveis com essa sensação. Experiências que reforçam estabilidade, apoio e crescimento. Mesmo que essas experiências ainda não sejam visíveis, elas começam a se organizar agora, nos bastidores da sua realidade. Existe uma inteligência silenciosa trabalhando enquanto você descansa. Essa inteligência sabe exatamente quais bloqueios precisam ser liberados primeiro. Sabe quais medos podem ser dissolvidos agora e quais serão liberados no tempo certo. Você não precisa orientar esse processo. Basta confiar nele. Talvez você sinta uma leve sensação de expansão no peito ou um relaxamento profundo na região do abdômen. Esses são pontos onde emoções antigas costumam se acumular. Quando eles soltam, a energia começa a fluir de maneira mais harmônica. Essa harmonia se reflete na forma como você se sente ao acordar, na clareza das decisões e na capacidade de reconhecer oportunidades sem esforço excessivo. À medida que essa reorganização acontece,
Você começa a se alinhar com uma vibração mais estável de prosperidade. Não uma prosperidade baseada apenas em ganhos imediatos, mas em uma sensação contínua de suporte, de confiança e de equilíbrio. Essa é a base para qualquer manifestação duradoura. Continue permitindo que este campo te envolva. Continue descansando sem culpa. Continue soltando sem esforço. Cada segundo nesse estado aprofunda o processo. Cada respiração silenciosa fortalece o alinhamento. E tudo isso acontece mesmo que você não perceba conscientemente. Não há nada que você precise fazer agora. Não há nada que você precise decidir. Apenas permanecer. À medida que este estado de repouso se aprofunda, algo muito sutil começa a acontecer no fundo da sua percepção. É como se camadas antigas de proteção, que já cumpriram seu papel, começassem a se desfazer naturalmente. Não há sensação de perda nisso. Pelo contrário, há um alívio silencioso, como quando você solta um peso que carregava há tanto tempo que já nem percebia mais. Esse alívio não vem acompanhado de esforço. Ele surge porque o corpo reconhece que agora existe segurança suficiente para descansar de verdade. Existe uma parte da mente que aprende desde cedo a se manter vigilante. Ela observa, calcula, prevê riscos, cria cenários. Essa parte não é um inimigo. Ela tentou proteger você durante muito tempo, mas quando ela permanece ativa durante o descanso, cria ruído, impede a regeneração e mantém bloqueios energéticos ativos. Nesta noite, essa parte da mente recebe permissão para descansar também. Não precisa mais vigiar, não precisa mais antecipar, não precisa mais controlar. Quando essa vigilância diminui, o campo interno muda. A vibração se torna mais estável, mais coerente, e é nesse estado que o inconsciente começa a liberar conteúdos antigos de forma organizada. Emoções não resolvidas, tensões acumuladas, histórias internas de insegurança financeira, medo de instabilidade ou sensação de não ter base suficiente começam a perder força. Elas não desaparecem de forma abrupta. Elas simplesmente se dissolvem porque não encontram mais sustentação. Talvez você perceba agora que o corpo está mais pesado contra a superfície onde você descansa. Esse peso não é cansaço, é entrega. É o sistema reconhecendo que pode se apoiar, que não precisa se sustentar sozinho. Essa sensação de apoio físico cria um reflexo direto no campo emocional e energético. Quando o corpo se sente apoiado, a mente começa a confiar. E quando a mente confia, a energia se reorganiza. Dentro desse campo de reorganização, a relação com o dinheiro e com a prosperidade começa a mudar de forma silenciosa. Muitas crenças limitantes se formam a partir de experiências de insegurança, perdas ou instabilidade vividas no passado. Essas experiências ficam registradas não apenas como lembranças, mas como sensações corporais. Ao permitir que o corpo relaxe agora, você oferece ao sistema a oportunidade de atualizar essas memórias. O passado deixa de comandar o presente. A energia da abundância não responde à tensão, ela responde à fluidez. E a fluidez nasce quando você se permite entrar em estados de calma profunda. Nesse estado, o campo da manifestação começa a se alinhar com novas possibilidades. Soluções que antes pareciam distantes começam a se organizar em níveis que você ainda não percebe conscientemente. Pessoas, ideias, oportunidades e caminhos
começam a se rearranjar de forma natural. Enquanto você permanece aqui, mantras internos continuam atuando como frequências silenciosas. Eles não precisam ser repetidos com palavras. Eles se expressam como sensações de confiança, como uma percepção de que tudo está se organizando, mesmo que ainda não seja visível. Essa sensação é poderosa. Ela envia um sinal claro ao campo da vida de que você está disponível para receber com menos resistência. Existe um portal específico que se abre quando você escolhe descansar sem culpa. Esse portal não leva a um lugar externo, mas a um estado interno onde a mente deixa de lutar contra o fluxo natural das coisas. Ao atravessar esse portal, você começa a perceber que não precisa forçar resultados. Eles emergem quando as condições internas estão alinhadas. Talvez pensamentos sobre responsabilidades, compromissos ou decisões futuras tentem surgir novamente. Eles podem aparecer como ecos distantes. Não há necessidade de segui-los. Eles não exigem ação agora. Ao não reagir, você ensina ao seu sistema que existe um tempo adequado para cada coisa. Este é o tempo do descanso, o tempo da reorganização silenciosa, o tempo da cura energética. A vibração que se estabelece agora é semelhante a um campo de proteção, um campo onde nada precisa ser resolvido imediatamente, onde você está protegido da urgência, da cobrança e da pressão. Esse campo cria as condições ideais para que bloqueios antigos relacionados ao medo, à escassez e à insegurança se soltem sem resistência. À medida que esse processo continua, o inconsciente começa a fazer associações novas. Descanso passa a ser associado à segurança. Relaxamento passa a ser associado à prosperidade. Soltar passa a ser associado a receber. Essas novas associações são fundamentais para uma transformação duradoura. Elas mudam a forma como você reage às situações do dia a dia, mesmo depois que esta noite termina. Você pode sentir pequenos ajustes no corpo, como movimentos involuntários, bocejos ou uma sensação de expansão interna. Esses sinais indicam que o sistema está liberando energia estagnada. Cada liberação cria mais espaço para a clareza, mais espaço para o equilíbrio, mais espaço para que a vida flua com menos obstáculos. Dentro desse espaço, a lei da atração atua de maneira mais precisa, não como algo mágico distante, mas como um reflexo direto do seu estado interno. Ao vibrar em calma e confiança, você começa a atrair experiências que confirmam essa sensação. Mesmo que isso aconteça aos poucos, o movimento já começou. Permaneça nesse estado. Não há pressa, não há meta, não há expectativa. Apenas o reconhecimento de que algo importante está sendo ajustado agora, em níveis que não precisam ser vistos para serem reais. Cada minuto aqui aprofunda esse alinhamento. Cada respiração silenciosa fortalece essa nova base. E tudo isso acontece enquanto você descansa protegido, sustentado e em segurança. Conforme o descanso se aprofunda ainda mais, algo começa a mudar na forma como você percebe a si mesmo por dentro. Não é uma mudança abrupta, nem algo que precise ser entendido racionalmente. É uma reorganização silenciosa, como se partes internas que antes estavam desconectadas começassem a se alinhar novamente. Essa integração acontece quando você não está tentando melhorar nada, quando não está buscando respostas, quando apenas permite que o corpo e a mente
encontrem o próprio ritmo natural. Existe uma inteligência profunda que atua quando você entra nesse estado de calma sustentada. Essa inteligência sabe exatamente quais bloqueios podem ser liberados agora e quais ainda precisam de um pouco mais de tempo. Ela não força processos, ela respeita o seu ritmo. Por isso, tudo o que acontece aqui é suave, contínuo e seguro. Nada é arrancado, tudo é solto no momento certo. Muitos bloqueios antigos se mantêm ativos porque o corpo associa mudança a risco. Sempre que algo novo tenta se formar, o sistema entra em alerta, como se estivesse se protegendo de uma ameaça invisível. Esta noite atua justamente nesse ponto. Ao criar uma sensação contínua de segurança, você ensina ao seu sistema que mudança não significa perigo, que soltar não significa perder, que descansar não significa estagnar. Essa atualização interna é profunda e transforma a base sobre a qual você constrói suas escolhas. Enquanto você permanece nesse estado, a relação com a energia do dinheiro começa a se reorganizar em níveis sutis. O dinheiro, antes associado a esforço excessivo, preocupação constante ou medo de faltar, começa a ser percebido como fluxo, como movimento, como algo que circula de acordo com o alinhamento interno. Essa mudança não acontece apenas como ideia, ela acontece como sensação, e sensações moldam decisões, atitudes e resultados de forma muito mais poderosa do que pensamentos isolados. Talvez você perceba agora que o corpo entra em um estado ainda mais profundo de repouso. Os limites entre estar acordado e estar dormindo começam a se suavizar. Nesse limiar, o inconsciente se torna ainda mais receptivo. É nesse espaço que padrões antigos perdem força rapidamente, porque não há resistência consciente, não há análise, não há julgamento, apenas absorção e reorganização. Nesse campo, antigos votos internos começam a se dissolver. Votos silenciosos como eu preciso me esforçar o tempo todo, eu não posso relaxar, eu preciso controlar tudo para estar seguro. Esses votos foram criados em momentos de necessidade, mas hoje eles apenas criam rigidez. Ao descansar agora, você os desfaz sem precisar confrontá-los. O sistema simplesmente entende que eles não são mais necessários. A vibração que se instala começa a afetar também a forma como você se relaciona com o futuro. O amanhã deixa de ser um lugar de ansiedade e passa a ser um espaço de possibilidade. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Quando o futuro não é percebido como ameaça, o corpo não entra em alerta. E quando o corpo não está em alerta, a energia flui com mais coerência. Essa coerência é a base para a manifestação alinhada. Enquanto isso, mantras silenciosos continuam atuando em camadas profundas. Eles não se apresentam como frases, mas como estados internos de estabilidade. Esses estados influenciam sonhos, percepções e até microdecisões que você tomará nos próximos dias. Muitas vezes a prosperidade se manifesta através dessas pequenas decisões, tomadas a partir de um estado mais calmo e confiante. Você pode sentir agora que existe mais espaço dentro de você. Espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para simplesmente existir sem precisar produzir, resolver ou provar algo. Esse espaço interno é essencial. Onde há espaço, há fluxo. Onde há fluxo, há movimento. Onde há movimento, há renovação. Dentro desse campo,
A lei da atração atua de maneira silenciosa e constante, não como uma técnica, mas como uma consequência natural do seu estado interno. Ao vibrar em descanso, confiança e segurança, você se torna compatível com experiências que refletem esses mesmos estados. Mesmo que ainda não sejam visíveis, elas começam a se organizar agora. Talvez pensamentos antigos tentem surgir novamente, trazendo preocupações ou lembranças de situações passadas. Eles podem aparecer como ecos distantes. Ao não se envolver com eles, você ensina ao seu sistema que eles não precisam mais comandar sua atenção. Essa não reação é uma das formas mais poderosas de liberação. À medida que você permanece aqui, algo começa a se alinhar entre mente, corpo e energia. Esse alinhamento cria uma sensação sutil de integridade, de estar inteiro, de não precisar dividir-se entre alerta e descanso. Essa integridade é profundamente restauradora e cria uma base sólida para tudo o que virá depois. Você não precisa acompanhar cada palavra. Se a mente se afastar, está tudo bem. Se o sono vier, melhor ainda. O trabalho continua em níveis que não exigem sua presença consciente. Tudo o que você precisa fazer agora é permitir. Este é um espaço onde a segurança não é apenas uma ideia, mas uma experiência, onde o descanso não é apenas pausa, mas reorganização, onde soltar não é perda, mas abertura. Continue aqui, continue permitindo, continue descansando. À medida que este estado de entrega se mantém, algo ainda mais profundo começa a se reorganizar em você, em um nível que raramente recebe atenção durante o dia. Existe uma camada da mente que guarda impressões muito antigas, criadas em momentos em que você precisou se adaptar, se proteger ou se esforçar para sobreviver emocionalmente. Essas impressões não são lembranças claras. Elas são sensações, reflexos automáticos, reações silenciosas que moldam a forma como você se sente diante da vida. Esta noite toca exatamente esse nível, com suavidade suficiente para que a liberação aconteça sem choque. O corpo agora reconhece que não precisa mais se manter em prontidão. Essa prontidão constante, muitas vezes confundida com responsabilidade ou força, cria um desgaste invisível que afeta a energia, a clareza e a capacidade de receber. Quando você relaxa profundamente, o corpo entende que pode sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de reorganização. Nesse modo, o sistema começa a recalibrar respostas antigas, substituindo tensão por fluidez, rigidez por adaptação, medo por presença. Talvez você perceba agora uma sensação de silêncio interno mais amplo. Não é a ausência de pensamentos, mas uma diminuição da urgência deles. Eles não exigem resposta. Eles não pedem ação. Eles simplesmente passam. Esse silêncio é um sinal claro de que o campo interno está se estabilizando. E a estabilidade interna é um dos pilares mais importantes para a prosperidade verdadeira, aquela que se sustenta no tempo. Enquanto você permanece nesse espaço, bloqueios relacionados à sensação de merecimento começam a se soltar. Muitas vezes, a dificuldade em receber não vem da falta de oportunidades, mas de uma programação interna que associa receber a risco, culpa ou perda de controle. Ao descansar em segurança, você reprograma essas associações. Receber passa a ser percebido como algo natural, seguro e equilibrado.
Existe uma vibração específica que se instala quando você permite que o descanso seja completo. Essa vibração não acelera nada. Ela não empurra resultados. Ela simplesmente cria coerência. E a coerência é o estado onde a energia flui sem desperdício, onde pensamentos, emoções e ações começam a caminhar na mesma direção, sem conflito interno. É nesse estado que a manifestação se torna mais consistente. Enquanto o corpo permanece apoiado, o inconsciente trabalha de forma organizada. Ele revisita padrões antigos, avalia o que ainda é útil e libera o que não serve mais. Esse processo não é dramático. Ele acontece como uma limpeza silenciosa, como um ajuste fino. Você pode perceber isso como uma sensação de alívio gradual, como se algo estivesse sendo retirado do caminho. A energia do dinheiro, quando observada de perto, responde diretamente à relação que você tem com segurança e confiança. Se o corpo associa dinheiro à tensão, a energia se contrai. Se o corpo associa dinheiro à fluidez e apoio, a energia se expande. Esta noite, atua exatamente nessa associação. Ao criar um campo de segurança profunda, você ensina ao sistema que prosperar não significa estar em risco. Significa estar alinhado. Talvez você sinta agora que o corpo começa a entrar em um estado quase flutuante, como se os limites físicos ficassem mais suaves. Esse estado é comum quando o sistema nervoso entra em um ritmo mais lento e coerente. Nesse ritmo, a mente deixa de interferir e permite que a energia se reorganize de forma mais eficiente. Enquanto isso, a vibração da lei da atração atua como um espelho silencioso. Ela reflete o estado interno que você sustenta agora. Ao vibrar em calma, confiança e permissão, você se torna compatível com experiências que confirmam essa mesma sensação. Não é necessário visualizar cenas específicas. O campo responde ao estado, não à imagem. Você pode perceber que existe menos necessidade de entender o processo, menos vontade de analisar, menos impulso de fazer algo a respeito. Esse desapego do controle é um dos sinais mais claros de que bloqueios antigos estão se soltando. Quando o controle cai, o fluxo se restabelece. Quando o fluxo se restabelece, a vida encontra novos caminhos. Dentro desse espaço, antigas histórias internas sobre esforço excessivo começam a perder força. A ideia de que tudo precisa ser difícil para ter valor começa a se dissolver. Você começa a sentir, mesmo que de forma sutil, que a facilidade não é ameaça. Ela é alinhamento. Ela é resultado de coerência interna. O corpo agora entende que pode confiar no descanso, que pode se permitir entrar em estados mais profundos sem perder segurança. Essa confiança cria uma base sólida para mudanças futuras, mudanças que não surgem do desgaste, mas da clareza, não surgem da pressão, mas da presença. Se pensamentos sobre o passado ou o futuro surgirem, permita que eles passem como ondas distantes. Eles não têm mais a mesma força. Eles não comandam mais o ritmo interno. Ao não reagir, você consolida esse novo estado de equilíbrio. Cada momento aqui reforça uma nova programação interna. Uma programação baseada em segurança, fluidez e confiança. Essa programação se estende para além desta noite. Ela influencia a forma como você acorda, como reage, como escolhe, como percebe oportunidades. Você não precisa permanecer acordado. Não precisa acompanhar conscientemente.
Se o sono vier, ele será parte do processo. Se você permanecer entre estados, o trabalho continua. Nada se perde. Tudo se integra. Este é um campo de estabilização profunda. Um campo onde antigos bloqueios encontram dissolução natural. Um campo onde o descanso deixa de ser pausa e se torna base. Permaneça. Confie. Permita. Agora, enquanto você permanece nesse estado de quietude profunda, algo começa a se integrar de maneira mais estável dentro de você. Não é mais apenas liberação, é reorganização. É como se aquilo que foi solto nos blocos anteriores abrisse espaço para uma nova estrutura interna se formar. Essa estrutura não é rígida. Ela é flexível, estável e segura. Uma base interna que não depende de controle constante, nem de esforço excessivo para se sustentar. Existe um momento no descanso em que o sistema deixa de apenas relaxar e começa a se recalibrar. Esse momento é silencioso, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Nele, o corpo aprende que pode existir em equilíbrio sem vigilância. A mente aprende que não precisa antecipar tudo para estar segura. E a energia aprende que pode circular sem obstáculos internos. Nesse campo, a sensação de segurança deixa de ser algo externo e passa a ser uma experiência interna contínua. Você não depende mais de circunstâncias perfeitas para se sentir estável. A estabilidade nasce de dentro. E quando a estabilidade nasce de dentro, a vida começa a responder de forma diferente. Situações que antes geravam ansiedade passam a ser percebidas com mais neutralidade. Decisões se tornam mais claras. Caminhos começam a se revelar sem esforço. Enquanto essa integração acontece, a relação com a prosperidade entra em uma nova fase. A prosperidade deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo com o qual você se alinha. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Quando você persegue a tensão, quando você se alinha, a fluidez. E a fluidez cria um campo onde o dinheiro, as oportunidades e os recursos encontram espaço para circular. Talvez você perceba agora uma sensação de calma mais constante, menos dependente do que está sendo dito. Isso é sinal de que o estado interno se estabilizou. As palavras já cumpriram parte do papel. Agora, a vibração atua de forma mais direta. Essa vibração se torna um tipo de mantra silencioso que continua trabalhando mesmo quando a mente se afasta. Nesse estado, antigos medos ligados à perda começam a perder força. O medo de perder dinheiro, de perder segurança, de perder controle. Esses medos costumam se manter ativos, porque o corpo associa mudança à instabilidade. Ao sentir-se seguro agora, o sistema aprende que mudança pode acontecer dentro de um campo de apoio. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com crescimento e expansão. A lei da atração atua de forma especialmente sensível nesse momento, não porque você esteja tentando manifestar algo específico, mas porque o seu estado interno se tornou mais coerente. Coerência significa que pensamento, emoção e energia começam a vibrar de forma alinhada. Quando isso acontece, o campo responde com mais precisão. O que chega até você tende a ser mais compatível com quem você é agora. Enquanto isso, o inconsciente continua ajustando padrões antigos. Ele revisita associações ligadas ao descanso, ao prazer, à facilidade. Associações que talvez tenham sido reprimidas por muito tempo. Ao permitir que essas associações
se tornem seguras novamente, você amplia sua capacidade de receber apoio, receber soluções, receber prosperidade. Você pode sentir agora que existe menos urgência interna, menos necessidade de se apressar mentalmente. Esse ritmo mais lento é profundamente regulador. Ele ensina ao sistema que não é preciso correr para estar seguro, que a vida pode se organizar mesmo em um ritmo mais suave. Essa aprendizagem interna é uma das chaves para uma mudança duradoura. Dentro desse campo, a manifestação começa a acontecer de forma indireta, não através de grandes eventos imediatos, mas através de ajustes sutis. Um pensamento mais claro ao acordar, uma conversa que surge no momento certo, uma decisão tomada com mais confiança. Esses pequenos movimentos, somados, criam transformações reais. Talvez você perceba agora que o corpo está completamente entregue ao apoio onde você descansa. Não há tensão residual, não há expectativa, apenas presença. Essa entrega é um sinal claro de confiança profunda, e a confiança é uma das frequências mais poderosas para reorganizar a realidade. Enquanto você permanece aqui, esse novo estado começa a se consolidar. Ele se torna menos dependente deste momento específico. Ele começa a se tornar parte de você, algo que você pode acessar com mais facilidade nos próximos dias, algo que permanece mesmo em meio às atividades cotidianas. Você não precisa se preocupar em manter esse estado. Quanto mais você tenta manter, mais ele se afasta. Ele se mantém justamente quando você não tenta, quando você permite, quando você confia. Se o sono se aprofundar agora, permita. Se a mente flutuar, permita. Tudo está acontecendo no ritmo certo. Tudo está se encaixando de forma natural. Este é um momento de integração silenciosa. Um momento em que o que foi solto dá lugar ao que precisa ser construído internamente. Uma construção feita de calma, segurança e alinhamento. Permaneça nesse campo. Não há nada a fazer. Não há nada a resolver. Apenas estar. À medida que essa integração silenciosa continua, você começa a perceber que o estado interno de calma já não depende mais das palavras que chegam até você. Ele se sustenta por si só. É como se algo tivesse encontrado o próprio eixo. Esse é um sinal claro de consolidação. Quando o sistema encontra estabilidade interna, ele deixa de oscilar com tanta facilidade diante de estímulos externos. Essa estabilidade não é rigidez. É flexibilidade segura, é a capacidade de permanecer em equilíbrio mesmo quando a vida se move. Nesse ponto do descanso, o inconsciente começa a trabalhar de forma ainda mais refinada. Ele não está apenas liberando ou reorganizando, ele está integrando. Integração significa que aquilo que foi aprendido nesta noite começa a se tornar parte da sua identidade interna, não como conceito, mas como sensação contínua de apoio. Você não precisa lembrar disso conscientemente depois. O corpo lembrará por você. Existe uma diferença profunda entre relaxar momentaneamente e aprender a descansar em segurança. O que acontece agora é essa aprendizagem. O sistema registra que é possível soltar sem perder controle, que é possível desacelerar sem colocar a vida em risco, que é possível confiar sem ser ingênuo. Essas aprendizagens alteram padrões muito antigos e criam uma nova base emocional e energética. Enquanto isso, a relação com a abundância se aprofunda em um nível mais sutil.
A abundância deixa de ser percebida apenas como algo externo que precisa ser conquistado e passa a ser reconhecida como um estado interno de suficiência. Quando essa sensação se instala, mesmo que de forma discreta, ela muda completamente a forma como você se posiciona diante das oportunidades. Você passa a escolher com mais clareza, a dizer não com menos culpa, a dizer sim com mais consciência. Talvez você perceba agora que pensamentos relacionados ao dinheiro, ao futuro ou às responsabilidades surgem de maneira diferente. Eles não carregam o mesmo peso emocional. Eles não ativam o corpo da mesma forma. Essa mudança é um dos sinais mais claros de que bloqueios antigos estão sendo dissolvidos de forma efetiva. O pensamento pode surgir, mas não encontra mais tensão para se sustentar. Nesse campo, a vibração que você emite se torna mais limpa, menos fragmentada. A lei da atração responde muito rapidamente a esse tipo de coerência, não trazendo necessariamente grandes eventos imediatos, mas criando uma sequência de ajustes que facilitam o fluxo da vida. Coisas começam a se encaixar com menos esforço. Sincronias discretas surgem. O caminho fica mais claro. O corpo, agora profundamente regulado, entra em um ritmo que favorece a regeneração. Esse ritmo influencia diretamente o descanso físico, a qualidade do sono e a capacidade de recuperação emocional. Mesmo que você ainda não esteja dormindo profundamente, o corpo já está se comportando como se estivesse. Esse estado é altamente restaurador. Enquanto você permanece nesse campo, antigas associações entre descanso e culpa começam a se desfazer. Muitas pessoas aprenderam que descansar é perder tempo, é ser improdutivo, é arriscado. Ao experimentar descanso seguro agora, essas associações são atualizadas. Descansar passa a ser percebido como algo que fortalece, que organiza, que sustenta. Essa atualização interna tem efeitos profundos na manifestação. Quando você não sente culpa por descansar, você não se sabota ao receber. Quando você não se sente ameaçado pela calma, você não cria obstáculos desnecessários. A energia flui com mais naturalidade. A prosperidade encontra menos resistência. Talvez você perceba agora uma sensação de continuidade, como se este estado não tivesse começo nem fim definidos. Essa sensação é importante. Ela indica que o sistema deixou de tratar o descanso como exceção e começou a integrá-lo como base. Essa base será acessada automaticamente em outros momentos, mesmo em situações desafiadoras. Enquanto isso, mantras silenciosos continuam atuando como frequências de estabilização. Eles não precisam ser nomeados. Eles se expressam como confiança tranquila, como sensação de que tudo está se organizando no tempo certo. Essa sensação não exige provas imediatas. Ela se sustenta por si só. Se o sono se aprofundar agora, permita sem resistência. Se a mente permanecer em um estado de flutuação suave, permita também. Não há forma certa. Há apenas o ritmo que o seu sistema escolhe neste momento. Tudo está sendo respeitado. Este é um campo de consolidação profunda. Um campo onde o que foi reorganizado começa a se tornar permanente. Não permanente no sentido rígido, mas disponível. Acesso fácil à calma, acesso fácil à segurança, acesso fácil à confiança. Cada minuto aqui fortalece essa base. Cada respiração silenciosa reforça esse aprendizado interno.
E tudo isso acontece sem esforço, sem controle, sem exigência. Permaneça, confie, permita que o processo continue se desenrolando naturalmente. Agora, enquanto esse estado já consolidado continua se sustentando sozinho, algo começa a se aprofundar ainda mais no nível da confiança silenciosa. Não é uma confiança baseada em garantias externas, mas uma confiança que nasce da experiência direta de estar seguro dentro de si. Essa confiança não precisa ser reafirmada. Ela se instala como um pano de fundo constante, como uma base sobre a qual todo o resto se organiza. Existe um ponto no descanso em que o sistema deixa de esperar algo acontecer. Esse ponto é precioso. Quando não há expectativa, não há tensão. E quando não há tensão, a energia flui com precisão. Neste momento, você não está aguardando mudanças. Você está permitindo que elas se formem naturalmente, no ritmo certo, sem interferência. Esse estado é um dos mais férteis para a reorganização da vida. À medida que você permanece aqui, a mente inconsciente começa a atualizar padrões ainda mais antigos, aqueles que nem sempre são percebidos como bloqueios, mas que influenciam profundamente as escolhas. Padrões relacionados à autossuficiência excessiva, à dificuldade de pedir ajuda, à crença de que é preciso carregar tudo sozinho. Esses padrões começam a se dissolver porque agora existe uma experiência concreta de apoio interno. O corpo aprende que não precisa se sustentar sozinho o tempo todo. Essa aprendizagem muda a vibração que você emite para o campo da vida. Quando você não vibra mais em esforço constante, a vida responde com menos resistência. O fluxo se torna mais natural. As respostas surgem com mais clareza. A prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma consequência do alinhamento interno. Talvez você perceba agora que existe uma sensação de continuidade entre este momento e o seu dia a dia futuro. Como se este estado não fosse apenas algo que acontece à noite, mas algo que começa a se estender para além deste espaço. Essa extensão é importante. Ela indica que o sistema está integrando o descanso como parte da sua identidade, não como uma pausa temporária. Enquanto isso, antigas tensões ligadas à sensação de urgência começam a perder força. A pressa interna diminui. A necessidade de resolver tudo imediatamente se suaviza. Isso não significa passividade, significa clareza. Quando a urgência cai, as decisões se tornam mais alinhadas, as ações se tornam mais eficientes. O desgaste diminui. A energia do dinheiro responde diretamente a esse estado. Quando não há urgência, não há escassez vibracional. Quando não há escassez vibracional, o campo se abre para soluções criativas. Muitas vezes, a prosperidade se manifesta não como um ganho repentino, mas como uma reorganização inteligente dos recursos, do tempo e das escolhas. Essa reorganização começa agora, de forma silenciosa. Você pode perceber que o corpo mantém um ritmo estável, quase hipnótico. Esse ritmo é o sinal de que o sistema nervoso está profundamente regulado. Nesse estado, o cérebro entra em padrões que favorecem a integração emocional e a liberação de conteúdos antigos. Mesmo que você não perceba conscientemente, memórias emocionais estão sendo reorganizadas, associações estão sendo atualizadas e respostas automáticas estão sendo recalibradas. Enquanto isso acontece, a sensação de merecimento começa a se fortalecer.
não como uma afirmação repetida, mas como uma aceitação tranquila. Aceitação de que você pode receber sem culpa, de que pode prosperar sem se esgotar, de que pode descansar sem perder valor. Essa aceitação muda profundamente a forma como a vida responde a você. A lei da atração atua aqui como um campo de ressonância. O que você emite em termos de estado interno encontra eco no que retorna até você. Ao vibrar em estabilidade e confiança, você começa a atrair experiências que confirmam essa vibração. Algumas virão como pequenas facilidades, outras como encontros oportunos, outras como ideias que surgem no momento certo. Tudo isso começa a se alinhar agora. Talvez pensamentos sobre situações passadas surjam brevemente. Eles não vêm mais carregados de emoção. Eles surgem como lembranças distantes, sem força para te puxar. Esse distanciamento é um sinal claro de liberação. O passado deixa de ter poder, porque o presente está estável. E quando o presente está estável, o futuro se torna mais flexível. Neste ponto, você não precisa mais fazer nenhum ajuste consciente. O processo segue sozinho. A energia sabe para onde ir. O sistema sabe o que integrar. A mente pode descansar completamente. Se o sono ainda não chegou, ele pode chegar a qualquer momento. Se já chegou, o trabalho continua no nível certo. Existe uma sensação de confiança que não precisa de palavras. Uma sensação de que, mesmo sem controle total, tudo está sendo cuidado. Essa sensação é a base de uma nova relação com a vida, uma relação menos defensiva, menos tensa, mais fluida. Permaneça nesse campo sem expectativas. Não há nada a alcançar, não há nada a provar. Apenas a continuidade de um estado que já se instalou. Cada respiração silenciosa reforça essa estabilidade. Cada momento de entrega aprofunda essa confiança. E tudo isso se integra de forma natural, sem esforço, sem pressão. Neste ponto do descanso, algo muito importante já está acontecendo, sem que você precise perceber. O estado de segurança que se formou deixou de ser apenas uma sensação momentânea e começou a se transformar em referência interna. Isso significa que o seu sistema agora sabe, em um nível profundo, como é estar em equilíbrio sem vigilância, como é existir sem tensão constante, como é permitir que a vida se organize sem a necessidade de controle contínuo. Essa referência interna passa a influenciar tudo, inclusive quando você não está consciente disso. Existe uma diferença profunda entre relaxar e confiar. Relaxar é soltar o corpo. Confiar é soltar a estrutura interna que acredita que precisa sustentar tudo sozinha. Agora essa estrutura começa a se reorganizar. Você não está deixando de ser responsável. Você está deixando de carregar pesos que nunca foram seus. Essa mudança é sutil, mas cria um impacto profundo na forma como você se posiciona diante do mundo. Enquanto você permanece nesse campo, o corpo começa a associar estabilidade a algo interno, não mais dependente de circunstâncias externas. Essa associação é transformadora. Quando a estabilidade não depende do que acontece fora, a mente deixa de reagir de forma automática a cada estímulo. Situações que antes geravam tensão, agora são percebidas com mais distância. Essa distância não é indiferença, é clareza. Nesse estado, a energia flui com menos interrupções. Onde antes havia bloqueios causados por medo, pressa ou excesso de controle,
Agora há continuidade. Essa continuidade permite que a energia da prosperidade circule com mais naturalidade. O dinheiro, as oportunidades e os recursos passam a encontrar menos resistência interna. Não porque você está tentando atrair algo, mas porque você deixou de bloquear. Talvez você perceba agora que existe uma sensação de ordem silenciosa, como se as coisas estivessem se encaixando em níveis que não precisam ser vistos. Essa sensação não pede explicação, ela se sustenta sozinha. É a percepção de que existe um fluxo maior em andamento e que você faz parte dele, sem precisar lutar contra a corrente. Enquanto isso, antigas crenças sobre esforço e merecimento continuam se dissolvendo. A ideia de que é preciso sofrer para alcançar algo começa a perder força. Em seu lugar, surge uma compreensão mais tranquila de que a vida responde melhor quando você está alinhado do que quando está exausto. Essa compreensão não vem como pensamento, mas como sensação corporal de alívio. O corpo, agora profundamente regulado, entra em um ritmo que favorece não apenas o descanso, mas a integração. Integração significa que aquilo que foi aprendido nesta noite começa a ser aplicado automaticamente em outros momentos. Você não precisa lembrar de fazer nada diferente. O sistema fará por você. Respostas mais calmas, reações menos impulsivas, decisões mais alinhadas. Nesse campo, a lei da atração atua de forma contínua e discreta, não como um evento pontual, mas como um ajuste constante entre o seu estado interno e o que chega até você. Ao sustentar uma vibração mais estável, você passa a atrair experiências que reforçam essa estabilidade. Isso cria um ciclo positivo que se retroalimenta ao longo do tempo. Talvez você perceba agora que a noção de tempo se torna menos rígida. Não há urgência, não há pressa. O amanhã não exige respostas agora. Essa relação mais suave com o tempo é profundamente libertadora. Ela reduz a ansiedade, diminui desgaste e cria espaço para que soluções surjam de forma mais criativa. Enquanto você permanece aqui, o inconsciente continua ajustando micropadrões, pequenas reações automáticas, pequenos impulsos de preocupação, pequenas tensões que antes passavam despercebidas. Cada ajuste cria mais coerência interna, cada coerência cria mais fluidez externa. Você pode sentir agora uma sensação de continuidade profunda, como se este estado pudesse seguir indefinidamente. Essa sensação é importante. Ela indica que o sistema deixou de tratar o descanso como algo temporário e começou a integrá-lo como base, a base sobre a qual você constrói tudo o que vem depois. Nesse ponto, não há mais necessidade de direcionamento consciente. As palavras já cumpriram sua função. A vibração agora é a principal condutora do processo. Mesmo que você não esteja ouvindo ativamente, o campo continua atuando. Mesmo que o sono se aprofunde, o trabalho segue acontecendo no nível certo. Existe uma inteligência maior sustentando esse estado. Uma inteligência que não depende do seu esforço, da sua vigilância ou da sua compreensão. Ela age porque você permitiu. E permitir foi o único movimento necessário. Permaneça nesse campo sem expectativa. Não espere sinais. Não espere confirmações. O que precisa se organizar, está se organizando. O que precisa se ajustar, está se ajustando. Tudo acontece no ritmo certo quando não há resistência.
Este é um ponto de estabilidade profunda. Um ponto onde o descanso deixa de ser apenas recuperação e se torna alinhamento. Onde soltar deixa de ser perda e se torna abertura. Onde confiar deixa de ser risco e se torna base. Continue descansando. Continue permitindo. Tudo está seguindo o curso natural. Agora, à medida que esse estado profundo já se mantém com naturalidade, algo começa a se acomodar de forma ainda mais silenciosa dentro de você. Não há mais esforço algum envolvido. Não há mais necessidade de aprofundar, ajustar ou compreender. Tudo o que precisava ser mobilizado já entrou em movimento. O que acontece agora é uma acomodação suave, como quando a água encontra o próprio nível depois de um longo deslocamento. Existe um tipo de calma que não é percebida de imediato, mas que sustenta tudo por baixo. É essa calma que começa a se estabelecer agora como pano de fundo da sua experiência. Ela não chama a atenção. Ela não exige foco. Ela simplesmente está. E justamente por isso, ela é tão poderosa. Essa calma silenciosa é o solo fértil, onde a segurança se torna permanente e onde antigos bloqueios já não encontram espaço para se reativar. Enquanto você permanece nesse campo, o corpo já não precisa mais de sinais externos para relaxar. Ele reconhece o estado interno e se ajusta automaticamente. Os músculos permanecem soltos. A respiração segue tranquila. O ritmo interno encontra estabilidade. Essa autorregulação é um sinal claro de que o sistema aprendeu algo novo. Aprendeu que é possível estar em paz sem condições especiais. Nesse ponto, a mente também muda de postura. Ela deixa de procurar soluções e passa a confiar que elas surgirão quando necessário. Essa confiança não vem como uma decisão racional. Ela surge como um descanso mental, um silêncio confortável onde não há perguntas urgentes. Esse silêncio cria espaço para que respostas futuras cheguem com mais clareza e menos ruído. A energia da prosperidade responde muito bem a esse estado. Quando a mente não está pressionando, quando o corpo não está em alerta, o campo se torna receptivo. Não há bloqueios vibracionais causados por medo, ansiedade ou urgência. O que se forma agora é um estado de disponibilidade tranquila. Disponibilidade para receber ideias, caminhos, recursos e oportunidades no momento certo. Talvez você perceba que existe uma sensação de fechamento suave acontecendo. Não como um término, mas como uma integração final. Como se tudo o que foi reorganizado ao longo desta noite estivesse encontrando seu lugar definitivo. Esse fechamento não encerra o processo. Ele apenas o estabiliza. A partir daqui, o que foi ajustado continua operando de forma contínua, sem precisar de reforço constante. Enquanto isso, antigas preocupações perdem completamente o protagonismo. Elas não desaparecem à força. Elas simplesmente deixam de ser centrais. Tornam-se distantes, menos relevantes. Esse deslocamento interno é um dos maiores sinais de transformação. Quando algo deixa de ocupar o centro da sua atenção, ele perde poder. A relação com o futuro agora é mais suave. O amanhã não precisa ser antecipado. Ele pode ser vivido quando chegar. Essa postura cria uma confiança profunda na sequência natural da vida. Uma confiança que permite agir quando é hora de agir e descansar quando é hora de descansar. Essa alternância equilibrada é fundamental para a prosperidade sustentável.
O corpo, agora completamente confortável nesse estado, pode entrar em um sono ainda mais profundo ou permanecer em um repouso consciente muito leve. Ambas as opções são igualmente eficazes. Não há preferência. O processo continua de qualquer forma. O importante é que você não precisa mais acompanhar nada. Existe uma sensação de continuidade tranquila que começa a se estender além deste momento, como se esse estado estivesse se preparando para acompanhar você nos próximos dias. Não como algo que você precisa lembrar, mas como um novo padrão interno de resposta. Um padrão mais calmo, mais confiante, mais alinhado. Enquanto você permanece aqui, a vibração interna se estabiliza em um nível onde a lei da atração atua de forma constante e equilibrada, não trazendo excessos nem faltas, mas criando harmonia. A harmonia é o estado onde tudo encontra seu lugar com menos esforço, onde o fluxo se mantém sem picos extremos. Talvez você sinta agora que não há mais nada a soltar, não há mais nada a ajustar. Essa sensação de completude é importante. Ela indica que o processo chegou a um ponto de equilíbrio. A partir daqui, o descanso se torna mais profundo, mais natural, mais restaurador. Se houver pensamentos, eles passam. Se houver sensações, elas se acomodam. Nada exige reação. Nada pede atenção especial. Tudo está sendo sustentado por uma base interna sólida e tranquila. Este é um momento de transição suave. Não uma transição para algo novo imediatamente, mas uma transição para a continuidade, para um estado que permanece mesmo quando você não está consciente dele. Permaneça nesse campo. Não há necessidade de avançar. O processo já encontrou o próprio ritmo. Agora, sem que seja necessário qualquer ajuste consciente, tudo o que foi tocado ao longo desta noite começa a se acomodar definitivamente dentro de você. Não como um evento isolado, mas como um estado contínuo que encontra o próprio lugar. O corpo já não precisa mais de orientações. A mente já não busca respostas. Existe apenas essa sensação de estabilidade silenciosa que se sustenta sozinha, como um fundo tranquilo sobre o qual tudo repousa. Neste ponto, o descanso deixa de ser apenas um intervalo e se transforma em um campo permanente de reorganização interna. Mesmo que você não perceba, algo foi recalibrado em níveis profundos. Antigos bloqueios que antes exigiam esforço para serem contidos, agora não encontram mais sustentação. Eles não retornam porque não há mais tensão para mantê-los ativos. O sistema aprendeu uma nova forma de existir, mais segura, mais fluida, mais alinhada. A respiração segue naturalmente, sem interferência. O corpo permanece apoiado, entregue, confortável. Essa entrega não é fragilidade, é confiança profunda. Uma confiança que não precisa ser reafirmada nem protegida. Ela simplesmente existe. E por existir, ela cria espaço para que a vida flua com menos resistência. Enquanto esse estado se consolida, a energia que envolve suas escolhas futuras começa a se organizar de forma mais clara. Não há pressa para agir. Não há necessidade de decidir nada agora. O que precisa se revelará no tempo certo. O que precisa se mover, encontrará o próprio ritmo. Você não precisa empurrar. Você não precisa antecipar. O alinhamento interno faz esse trabalho por você. Existe uma suavidade particular neste momento, como se tudo estivesse em suspensão equilibrada. Nada pesa, nada exige.
Nada chama a atenção. Essa suavidade é um sinal de que o sistema encontrou repouso real. E quando o repouso é real, ele não termina quando o momento termina. Ele se estende, acompanha, sustenta. A relação com a segurança agora é diferente. Ela não depende de garantias externas. Ela não exige controle constante. Ela nasce do reconhecimento interno, de que é possível estar bem mesmo sem respostas imediatas. Esse reconhecimento muda a forma como você se move pela vida. Ele reduz a ansiedade, diminui a reatividade e cria espaço para escolhas mais conscientes. A energia da prosperidade responde naturalmente a esse estado. Onde antes havia contração, agora há abertura. Onde antes havia urgência, agora há clareza. Onde antes havia medo de perder, agora há confiança no fluxo. Essa mudança não precisa ser celebrada nem confirmada. Ela simplesmente se integra e passa a operar de forma contínua. Talvez você perceba agora que o tempo parece menos definido, como se passado e futuro perdessem importância. Existe apenas este estado de presença tranquila. Esse estado é profundamente restaurador porque ele retira o peso da antecipação e da memória. Ele permite que o sistema se regenere sem interferência. Se o sono já se aprofundou, esse processo continua acontecendo de forma ainda mais intensa. Se você ainda permanece entre estados, o trabalho segue do mesmo jeito. Nada depende da sua atenção consciente. Tudo depende apenas do espaço que você criou ao permitir descansar. Este é um momento de confiança silenciosa. Um momento em que não há mais nada a soltar, porque tudo o que precisava ser liberado já encontrou caminho. Um momento em que não há mais nada a construir, porque a base já está formada. O que virá a partir daqui se apoiará nessa base com naturalidade. A sensação que permanece agora é de calma estável, uma calma que não se agita com facilidade, uma calma que não precisa se defender, uma calma que simplesmente sustenta. Essa calma acompanhará você, mesmo quando os estímulos retornarem, mesmo quando as atividades do dia seguinte começarem a se apresentar. Tudo o que foi reorganizado nesta noite continuará atuando de forma discreta, ajustando respostas, suavizando reações, abrindo espaço para decisões mais alinhadas. Nada precisa ser lembrado conscientemente. O corpo saberá, a mente saberá, a energia saberá. Permita que esse estado continue sem interferência. Permita que o descanso siga seu curso natural. Permita que a vida encontre o próprio ritmo a partir desse novo lugar interno. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.